Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9h mais 52 minutos. Um bom dia para você que se encontra em www.radiovirtual.com.br. Começa agora mais um Virtual News desta quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem aniversaria no dia de hoje, parabéns, feliz aniversário, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Quarta-feira, participação de Heitor Sansduros Neto. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Heitor, doutor Heitor. Bom dia, Márcio. Bom dia. Tem jogo, né? Oi? Daqui a pouquinho tem jogo. Ah, é verdade. Alemanha e Japão, né? Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, ouvintes da Rádio Virtual News. É um prazer estar aqui mais uma vez, Márcio. Manda um abraço para o Lula. Não, o Lula que não é o Lula do Planalto, não. O Lula aqui, Luiz Bibiano aqui. Luiz Carlos Bibiano aqui, manda um abraço pro Lula, ele é seu fã. E outro dia mandou um recado. Poxa, eu acompanho o doutor Heitor lá, muito legal. Obrigado, ele é um grande amigo. Tá acompanhando a gente aqui. Grande abraço. Bom, daqui a pouquinho tem Alemanha e Japão, mas o Virtual News continua no horário normal, né? Depois você pode assistir o reprise também, se preferir. 9h mais 54 minutos. Catar tá uma maravilha. Falar em Copa, hein, né, Heitor? Falar na Copa, tá, Heitor? A gente estava acompanhando a matéria de uma repórter argentina, que por sinal a Argentina perdeu ontem. Isso. Só pra gente se registrar. E a repórter foi assaltada no Catar, né? E aí foi fazer ocorrência, os policiais chegaram lá e ela preocupada com a situação do documento, carteira, essas coisas assim, né? E aí o policial falou que para ficar tranquila que o rapaz, que o indivíduo ia ser preso. Isso. E aí perguntou para ela qual era a pena que ela queria que imputasse. Quer dizer, já pensou se a moda pega? Já pensou se aqui no Brasil? Por falar em perseguição, ontem no centro de Cubatão, nas lojas americanas, foram alvo, né, de assaltantes. Né? Disseram que era arrastão, não se tem notícia sobre, acho que 3 pessoas acabaram adentrando a loja e roubaram algumas coisas, inclusive a máquina de cartão, né? Essa eu não entendi, porque a máquina de cartão é vinculada com a conta da empresa, né? Então deve ser para pagar depois, é isso? Pode ser isso? Pode ser. Vamos pagar depois. Mas, claro, vamos para as matérias que nós temos. Lembrando que o site da Virtual, você tem as matérias agora no site da Virtual, você pode acessar inúmeras matérias de várias fontes lá, para que você tenha aí a opção de mais informações, né? Então você pode acessar lá e você tem a possibilidade de estar com essas matérias bem à vontade lá, né? Você pode acessar um monte de coisa que tem ali. E a Maria Clara vai colocar aqui, que nós vamos acompanhar então. Aqui na lateral, é interessante que você vai ver o delay, né? Tem um delayzinho nosso aí, né? Conseguiu maximizar, por favor? Isso, maravilha, por favor. Por favor. Isso, por favor. Perfeito. Aqui então, passando aqui ao vivo, tá aqui. Concurso de apoio à cultura negra lançado em Santos, moradores de Negai entre a 10 na seleção Mourão. Dançarinos invadem a Vila Belmiro e gravam coreografia em homenagem à seleção. Justiça decreta prisão preventiva de homem acusado de estuprar e agredir ex-namorada. Criminosos se passam por clientes e assaltam lojas do departamento de Cubatão. Santos reabre o centro de testagem de Covid-19 nesta quarta-feira. Tudo isso está ali, ó, para você acompanhar nas notícias, direto no site da Virtual. Se você abrir, você acompanha diretamente as notícias. Vamos às principais notícias desta quarta-feira.
Rodrigo Pacheco defende Bolsa Família, mas com responsabilidade fiscal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu ontem a recriação do Bolsa Família pelo novo governo Lula, mas disse que é necessário conciliar a implementação do programa social com a manutenção de limite para gastos públicos. O texto final da chamada PEC da transição ainda não está definido porque as negociações entre os atuais e futuros governantes seguem no Senado. O líder do governo Bolsonaro, o senador Carlos Portinho, disse que o diálogo sobre a PEC está sendo mal conduzido pelos representantes do futuro governo Lula. Ele disse que conversou com o senador Paulo Rocha na parte da manhã de ontem. Não se vai ter 200 milhões, vai chegar aí a 170, a 80, 90 milhões no máximo, bilhões isso no máximo aí. Muita gente não quer deixar furar o teto de gastos, não. O pessoal está ficando mais rígido agora, Heitor. É verdade, só muda. Um entra, põe um nome, outro entra, coloca outro nome, mas a finalidade é a mesma da Bolsa, né? Mas é complicado essa situação, viu? Porque é que nem o futuro governo, ele está pedindo para que seja fura o teto durante os 4 anos, o próprio Congresso também já falou que não, que isso aí não vai ocorrer e que ficaria limitado a pelo menos 1 ano, mas que também não seria os 200 bilhões como eles estariam pretendendo, mas sim até uma faixa de 70 a 80 bilhões. Eu ainda acho que isso ainda vai ter muita discussão, acredito que eles não vão conseguir, eu acredito que não vão conseguir que seja aprovado nesses valores tão exorbitantes, né? Não porque a conversa, o diálogo deve ser muito difícil entre eles, né, Márcio? Agora eu fico perguntando, se a lei determina teto de gastos, e aí vamos furar o teto? Não, o que o futuro governo está alegando é o seguinte, que para poder manter tudo que ele ofereceu quando também na campanha, para que fosse para continuar com aquelas bonificações e tudo, ele precisaria estourar esse teto. Então tira de outras áreas, faça o remanejamento de outras áreas, né? Porque geralmente se tem um percentual do orçamento que pode se remanejar, né? Pode. 30%, 40% aprovado de remanejamento. Passando de uma para outra. De uma para outra pode fazer isso aí, então ele escolhe, né? Porque tá difícil, né? Estoura o teto, volta teto, baixa teto. E o problema disso aí é que amanhã depois vai começar. Acho legal alterar o nome. Bom, vai alterar o nome por uma questão de marketing, mas... Não, é isso que eu estou te falando. Aí amanhã depois entra outro, vai mudar o nome também. Porque no Auxílio Brasil agora, a gente já falou aqui, eu volto a falar, a pessoa continua recebendo mesmo depois que ela começou, ela está empregada. Isso. Depois que ela sai daquela situação de vulnerabilidade financeira, né, aí ela deixa de receber o auxílio. Né, porque tecnicamente antes você recebia o auxílio, começou a ficar empregado não recebia mais o auxílio. Então não incentivava nem as pessoas a procurar Eu queria saber qual vai ser esse critério, né, Márcio? Depois que a pessoa mesmo trabalhando, quando é que ela deixa de estar vulnerável? Tem que ter um acompanhamento do programa social aí, que bem desenvolvido para acompanhar, né? Esse que é o você problema, está recebendo, né? mas você vai ter que cumprir certas etapas, os estudos. Mas esse que é o problema. O perigo é amanhã depois ir lá e cortar. E aí? Como é que fica? A pessoa... Há necessidade do recebimento e lhe corta aquele benefício. Vai ter que fazer o quê? Discutir, brigar com quem? Pedir para quem? Vai discutir? Vai discutir com quem? Vai reclamar com quem, né? O Papa está longe. O Papa está longe. Bem longe. Vamos a mais uma matéria nesta manhã de quarta-feira. A volta da obrigatoriedade do uso de máscaras em aeronaves e aeroportos. Diante do aumento do número de casos de Covid-19 no país, a maioria dos diretores da Agência Nacional de decidiu nesta terça-feira voltar à obrigação de uso de máscaras em aviões e aeroportos. A votação da medida foi incluída na última hora na sessão do órgão que aprovou o registro de uma nova vacina da Pfizer contra o vírus. A obrigatoriedade de uso de máscara será retomada pouco mais de 3 vezes após a Anvisa ter flexibilizado a agência diante do arrefecimento da pandemia. O Globo na semana passada, porém 12 estados brasileiros, além do Distrito Federal, relatam aumento de notificações da doença depois de um longo período de baixo registro na pandemia. Gente, nós tivemos eleições. Aglomerações. Naturalmente, há um aumento de casos. Né? Mas essa questão dos aeroportos começa a valer a partir de sexta-feira. Né? Tem que ser feita alguma coisa, né, Heitor? Não tenha dúvida. Eu estava lendo uma reportagem que o aumento foi de 305%. De contaminação do Covid, né? E tem uma nova cepa aí. Isso, uma variante. Uma variante, né?
É que eu falo, tem que tomar vacina, não tem o que se discutir. E assim, o bom, Márcio, pelo menos até agora, eu não vi nenhum caso de morte, não foi confirmado nenhum tipo de morte. Ou seja, então a vacina ela tem a sua eficácia, por isso da necessidade de se vacinar, né? Constantemente pelo período que for necessário. E se bem ele estou lembrando, o uso de máscara, ele não é proibido, não é obrigatório, mas também não é proibido. A gente está falando aqui todos os dias. Use máscara. Usa máscara, usa. Prevenção, cuida, né? Mas eu vou ter que te falar, lá em São Paulo eu já estou começando a ver o pessoal já utilizando máscara, inclusive no metrô. No metrô já tem bastante gente, já diariamente eu já percebo que a utilização da máscara é frequente. Os funcionários, esses, automaticamente usam, né? Não é obrigatório ainda, eu não tenho conhecimento de que São Paulo, metrô, o ônibus ainda seja obrigatório, mas já vejo uma grande parte da população utilizando a máscara. Há uma orientação para o uso de máscara, recomendação para o uso de máscara, não há obrigatoriedade. Obrigatoriedade em hospitais. No Museu Ipiranga é obrigatoriedade, as escolas estão voltando com a questão das máscaras, né? E agora nos aeroportos vai ser obrigatório o uso de máscara. Também a questão que envolve, nós falamos ontem aqui sobre os cruzeiros, né? Que está sendo mantido todo um esquema de proteção, de segurança e tudo, né? Todo o protocolo de atendimento, quer dizer, gato escaldado tem medo de água fria, né? É verdade. É engraçado, né, como são os povos, né? No Japão, na China, países asiáticos, se a pessoa pega uma pequena gripe, ela automaticamente já se coloca uma máscara para não transmitir para o terceiro. Aqui no Brasil é no queixo, pendurado na orelha, é de qualquer jeito, né? É incrível isso. Então, vamos aguardar aí e torcer para que seja apenas uma alteração. Aí. Uma variante branda, né? Não pesada, mas eu acho que com a vacinação... Porque já estamos há um mês das eleições, né? Que passou essas eleições. E houve uma movimentação muito grande, né? Então, mas também esse aumento também já está ocorrendo em outros países também. Né? Mas já está ocorrendo, sim. Preocupação, hein? Preocupação. Vamos a mais uma matéria nesta quarta-feira. Prêmio acumulado. Ninguém acertou as 6 dezenas do sorteio da Mega Sena realizado na noite de terça-feira em São Paulo, na Caixa Econômica Federal. Assim, o prêmio acumulou e pode pagar 50 milhões de reais na próxima quinta-feira. Os números sorteados do concurso, 2.541, nesta noite foram 10, 28, 45, 47, 57 e 59. 51 apostas ganhadoras da quina levarão 55.525 reais e 68 centavos cada para casa, enquanto 3.793 pessoas acertaram a quadra e receberão R$1.066. Tá bom também, né? Poxa, você tá bom. Já recebeu 55 quanto custa assim, para você fazer uma aposta? Eu acho que são R$6. R$6? Eu acho que são. Eu não jogo para não ter o perigo de ganhar, né? Eu dificilmente vou ganhar. Eu não jogo para ter o perigo de ganhar. Mas tá aí, ó. Fezinha tá valendo, vai correr na quinta-feira. 50 milhões. Lembra da gente se ganhar aí, não esquece, né? Não, é interessante é se pega um valor grande e ganha. Assim, não ganhasse uma pessoa, mas pudesse pulverizar aí para 50 milhões para 50 pessoas, por 1 milhão, é dinheiro, né? É muito dinheiro. Mas eu ganhar 50 milhões também não reclamo, não. Não. 50. Vai dar dor de cabeça danada. Infelizmente para aquele apostador, né, que ganhou, você vê como é que é. Bom, mas o que eu estava dando uma lida também, Marcinho, é que parece que ele também, acho que ele não tinha noção do que ele ganhou, porque ele levava uma vida super simples, tranquila, ia na padaria e tudo mais. Pessoa simples, não tinha aquela ambição, né? Acho que não tinha ostentação. É que não tem noção do perigo, né, Márcio? Porque infelizmente na sociedade que nós vivemos hoje, qualquer coisa é um fato, né? Você vê muitas pessoas que ganham e demoram, às vezes, você tem 90 dias para reclamar, né? Então, às vezes, ele espera 30, 40, 50 para baixar o pano para depois. E pede até pro gerente, ó, não fala meu nome, não quero ficar omisso. Fica omisso. E é obrigado, né? A Caixa é obrigada, ela é obrigada, lógico. Lógico. Em sigilo. Isso é muito bom. 10 horas mais 6 minutos. Vamos a mais uma matéria. Desembargador é condenado. Rocha de Siqueira foi condenado à pena máxima por desacatar guardas municipais em Santos, no litoral de São Paulo. Ele foi condenado à aposentadoria compulsória.
O caso ocorreu em 2020, quando o magistrado se recusou a obedecer à determinação legal que exigiu o uso de máscara de proteção contra a Covid-19 em ambientes públicos. A decisão foi tomada ontem pelo Conselho Nacional de Justiça, após o entendimento da maioria dos conselheiros durante a sessão no plenário. De acordo com o relatório da conselheira Diane Granzotto, o magistrado demonstrou total menosprezo ao trabalho dos guardas municipais e ofendeu um dos agentes, chamando de analfabeto e guardinha. Esse vídeo viralizou lá. E, nossa, eu tô com pena dele, né? Porque a aposentadoria é compulsória, né? Isso, É, maldade com ele, né? Continua recebendo os proventos dele normalmente, nossa, né? Só que precocemente. Se fosse o contrário, se fosse o guarda que tivesse ofendido, o que teria acontecido com o guarda, hein? Exonerado, perdeu o emprego, né? Tá na rua da amargura, né? Com certeza. Tava na rua da amargura. Respondendo o processo. Respondendo o processo. Danos morais. Respondendo processo criminal por desacato à autoridade. Se bobear até preso, né? Desacato à autoridade. Acho que é um pouco difícil, não chegaria a tudo isso, não, mas mas poderia haver uma né? mas poderia haver até um tipo de uma então, condenação, olha só que né? coisa, né? E aí o desembargador, aposentadoria compulsória. Eu estava dando uma lida, Márcio, até parece que o próprio colega lá havia alegado que ele estaria passando por momentos difíceis, dificuldades. Mas o CNJ, na sua condenação, ela alega que ele estaria trabalhando normalmente, então não poderia ser imputado essa gravidade a ele. Sabe, né? que às vezes problemas familiares, problemas Então, de ordem pessoal e emocional podem agravar. Mas não com alguém que já tem uma conduta que tem reincidências, né? Então está vivendo um problema crônico. Aí, Corriqueiro. Né? Então, agora está aí, está afastado, né? Afastado não, obrigado a se aposentar. Se aposentar. Né? Que é a penalidade maior que tem por juiz. Essa pena, realmente foi muito severa. Muito severa mesmo. Então, uma pena como essa. O guarda, vou te contar, viu? Bom, Heitor, que país é esse, né? Fazer o quê? Com essas decisões que a gente vê aí do Supremo, né? Bom, mas isso é o conselho, né? Isso foi o conselho. Se tiver alguma coisa na área civil, corre, não né? tenho conhecimento, mas Claro, se houver. Se houver, claro, pode correr, né? Haver a possibilidade, porque comprovando da materialidade do fato, né? Da ofensa. Cabe Ministério Público nisso? Cabe MP nisso, Ministério Público? Alguma situação? Nesse sentido, não. Aí foi o conselho. Aí né? foi o conselho. Eu não sei, acredito que deva ter sido feito um boletim de ocorrência, né? e a manifestação. A pessoa tem 6 meses para poder fazer a solicitação. O guardinha, como ele chama. É o guarda municipal. Ele chama. Tá. Se não se manifestar, tudo bem. Então ele faz, mas no caso deve ter ocorrido um boletim de ocorrência. Eu não tenho conhecimento. Também se ele entrou com uma ação de danos morais, eu também não tenho conhecimento. Mas já está aposentado obrigatoriamente, né? Está afastado. Um apresentou pena rígida, dura, austera. Vamos a mais uma matéria nesta quarta-feira. Erasmo Carlos, cantor e compositor considerado um dos principais nomes da Jovem Guarda no Brasil, morreu nesta terça-feira, dia 22, aos 81 anos de idade. Em agosto de 2021, o cantor e compositor ficou internado 8 dias após contrair Covid. Em outubro deste ano, foi internado no Hospital Barra d'Or, na Barra da Tijuca, no Rio, com um quadro de síndrome endemigênica e teve alta no início de novembro, segundo informações de sua assessoria de imprensa. No entanto, segundo a fonte que preferiu não se identificar, voltou a ser hospitalizado logo depois, nessa segunda-feira. Faleceu ontem, então, Erasmo Carlos. O tremendão, né? O Jovem Guarda, várias músicas, vários ícones gravando aí, mais de 600 músicas, né? Mais de 600 músicas, um legado enorme, uma figura que é conhecida mundialmente. No Brasil, todas as gerações acabam conhecendo o Erasmo parceria Carlos, com Roberto Carlos, parceria com Roberto Carlos, toda uma situação de músicas, Titãs, né? Gravando música deles, vários artistas gravando os trabalhos de Erasmo. Então fica aí, deixa um legado enorme e um espaço só dele, né, na história musical dos países. Infelizmente a música brasileira está perdendo grandes compositores, grandes cantores, né? Sim. Já foi o Erasmo, foi o Rolando Boldrin, né? Gal Costa, né? Então, uma série de fatos e acontecimentos. Aí. Então fica o velório e o sepultamento vai ser uma cerimônia, uma coisa restrita, né? Da família. Famílias e amigos mais íntimos, né? E 81 anos de idade,
nos deixa aí. Mas deixou um belo legado, né, Márcio? Muito. Um belo legado. Músicas, filmes. Jovem Guarda, marcou uma geração, né? Marcou uma geração. Época de 60, né? 50, 60, né? 60, marcou uma geração, né? E aí são ícones, verdadeiros ícones que, para quem conseguiu assistir, parabéns, né? Pô, 600 músicas, Maria Clara? 600 Meu Deus, isso é muita música. coisa. Fora aquilo que não deve ter gravado, deve ter deixado por ali, que sempre aparece depois. Né? Ele, às vezes, escutei um documentário dele com o Roberto Carlos, né? E eles falando que às vezes 3 horas, 4 horas da manhã ligava, o que foi? Pô, tô dormindo. Não, cara, o negócio é assim. Então vem pra cá. E os dois sentavam e saía a música. E ele sempre um estilo mais rock and roll, mais ligado ao rock and roll. Ele ficava mais com a parte do rock and roll e o Roberto mais com a parte do romantismo, né? Bom, tá aí, deixou um legado e nossos respeitos, sem dúvida. É um orgulho de ser brasileiro quando você tem ícones como esse, né? É verdade. Vamos lá, dar sequência das matérias? Vamos lá. Equipe de transição quer suspender negociações em curso para a venda de ativos da Petrobras. A equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva quer suspender negociações em curso para a venda de ativos da Petrobras, com refinarias e a empresa responsável pela operação do gasoduto Bolívia-Brasil. O pedido foi feito na primeira reunião do grupo técnico da área energética da transição com o ministro de Minas e Energias, Adolfo Chácida, nesta terça-feira. Segundo um dos membros do grupo, o senador Jean Paul Prats, a ideia é que as decisões sejam tomadas com mais calma. Na reunião, a equipe de transição obteve garantia de Sáuchas de que todos os processos estratégicos no âmbito da pasta serão suspensos nos últimos 2 meses da atual gestão. Ele diz, porém, que não pode interferir em empresas de capital aberto, como a Petrobras. A reportagem apurou que Sáuchas se dispôs a intermediar uma reunião com a direção da estatal, que ainda não se manifestou sobre o assunto. A possibilidade de suspensão das vendas ajudou a derrubar as ações da empresa, que chegaram a ceder 5% durante o pregão. Às 17 horas e 5 minutos, as ações preferenciais e ordinárias da estatal caíram 2,63% a 1,60%, respectivamente. O movimento foi impulsionado também por um rebaixamento da classificação da empresa por analistas do UBSBB, com um corte no preço do alvo das preferenciais de 47 para 22. É uma empresa que o governo é detentor da maioria das 51%. ações, 51%, mas em acionistas. E não dá para capital chegar aberto, lá para falar, 49%. vou mexer. Olha aí, já começou a cair as ações. Né? O mercado, ele responde. O mercado é muito sensível. Ele é muito sensível a qualquer... Ele responde. E chegar agora tem que ir mais devagar, mas será que já não estava indo no tempo? Ele falou que já estava... Eles vão dar uma suspensão de 2 dias, né? Vai ter que ter muita conversa, Márcio. Petrobras como eles falam, né, um prato muito delicado. E tem que ter muito cuidado ali na... Como diria meu finado avô, né, o angu no meio é quente, né, vai comendo pelas beiradas, né, porque se for no meio... Agora, Bolsa já respondeu automaticamente. Esse né, que é o problema, viu? Ontem falou, já oscilou já. Então, muito cuidado com isso. Né? Cai a Bolsa... Os investidores estrangeiros começam a fugir daqui do Brasil. Isso que é o perigo, né, Márcio? Evasão Daquela começa a perceber uma instabilidade, porque assim, as empresas que são como é que se fala? Puxa vida, me fugiu agora. Que são investidoras? Nossa, as estatais? Isso, as estatais, que elas não passam mais, me fugiu agora o nome. Não, as estatais. Então elas acabam dando lucro, né? Apesar que a Petrobras é uma empresa... Deu lucro de 46 bilhões, né? Agora não. Então, o que acontece? O pessoal começa a ver que elas não estão dando lucro, começa a investir fora. E outra, não tenha dúvida. Vai segurar uma parte da empresa que não está dando rentabilidade. Opa, e essa questão do gasoduto Bolívia-Brasil, né? Lembra aquela ação, a refinaria lá que foi tomada e a Petrobras depois ganhou na Justiça Internacional. Tem que ser a indenização, a devolução, e aquela questão toda, né? E assim, o Brasil que era o maior consumidor daquele gás, né? Na época, na situação, foi complicado o mercado. Né? Até o início do próximo governo, o mercado vai estar muito sem.
Enquanto ele não der enquanto o futuro presidente não der uma posição sobre uma posição segura, né? segura, porque falam no Haddad, né? O mercado já fica apavorado. Precisa ter uma pessoa. Vamos aguardar quem vai ser. Bom, tá aí o Alexandre Frota também agora faz parte da cultura, foi para o governo, já está na equipe de mas é transição também, né, Márcio? É transição, né, na cultura. Então são mais de 200, né, Maria Clara? Mais de 200 nomes colocados aí nessa questão da transição. E recebem. Manteiga está fora. Manteiga, né, ele já pediu para sair. Não pode ser, né? Ele pediu para sair para não ser impedido. Teve um grupo também de economistas, né, que estavam dando todo o apoio e posteriormente, quando eles tomaram conhecimento, fizeram uma carta advertindo sobre os perigos, né, do que estaria querendo ser implantado, né, da fala do presidente. Da fala do presidente. Então, tudo isso aí está impactando. Vamos aguardar a questão do governo. Falar impacto ainda, o Valdemar da Costa Neto já fez uma declaração sobre as urnas, né? Valdemar que também estava envolvido na questão do mensalão, né? Uhum. Na questão do mensalão. E agora, como o presidente do PL, né, nacional do PL, ele falou a respeito dessa questão das urnas, aí 250 e poucas mil urnas que estariam com um único código, que não poderiam ser verificadas. Quer dizer, mais gasolina nesse incêndio, né? É verdade. Já eles impetraram ontem, né, com um pedido de averiguação e parece que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele pediu para emendar, porque ele fazia sobre a apuração da zona do segundo turno. Sim. Aí ele pede que também deveria ser anexado também com relação ao primeiro turno, né? Mas aí que eu te pergunto, vai mexer com o pessoal do primeiro turno? Então, vai mexer com o pessoal do primeiro turno, todo mundo eleito, se a urna fraudou para onde, se a urna errou praticamente o que o Alexandre fez foi o seguinte, pega o pepino para você, porque tá aí, agora é governadores, deputados estaduais. Volta para a prancheta, né? Heitor, vai mexer com todo mundo. Lógico que vai. Ou não, né? Agora vamos ver o que vai dar. Eu não sei, acho que eles têm um prazo, porque no TSE, né, não é por dias, é por hora, né? Os prazos. O prazo é tudo por hora, né? Então ele concedeu o prazo de 24 horas para que ele anexe no processo o que foi solicitado. Até ele fala sobre pena de indeferimento, né? Mas vem cá, mas ele levou acho que uma semana para conseguir levantamento dos dados referente ao segundo turno, das urnas referentes à presidência. Bom, vai ter tempo, ele pode pedir mais prazo também, né? Pode alegar mais prazo, solicitar mais prazo. Mas eu aprendi assim. Decisão do juiz, eu não discuto, eu cumpro. Agora, que nem você falou, pode pedir uma prorrogação de prazo? Pode, lógico que pode. Agora fica a critério dele, né? É que no TSE é diferente o procedimento, né? Fica um jogo... Bom, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. 255 mil urnas é muita urna. Dá uma faixa de 7 milhões de votos, é isso? É, por aí. Né? Mexe com muita gente, hein? É capaz de muita gente perder o mandato aí, hein? Perder votos. Não, mas ele está falando do segundo turno, então, né? Mas como o Mr. Alexandre Deus de Moraes voltou pro não, o que ele fez é o seguinte, você me trouxe um problema, eu estou te devolvendo outro. Agora vai discutir com os governadores, deputados estaduais e federais. É uma questão de matemática, né? Não tem a dúvida. Quando você vai perder, quando você vai ganhar, e tá aí. Mas vamos ver, agora... É que nem você falou, demorou dias e dias para conseguir fazer esse levantamento, eu não sei. Talvez ele tenha, né? Ele falou disso no domingo, ele falou a respeito disso, que na terça-feira ele estaria impetrando. Não, eu estou dizendo com relação ao pessoal do primeiro turno. Mas acho que ele deve ter fez pedido, né? Deve ter na manga também, né? Acredito que sim. Valdemar não é maneiro de primeira viagem. Os advogados ali também são... Não é o primeiro vento contrário que ele Não. Já, a gente está falando aqui, os caras já estão lá nos luz à frente. Próxima matéria desta manhã de quarta-feira. A Alemanha está jogando, está jogando contra o Japão. A gente vai assistir. Receita Federal libera para consulta a partir das 10 horas de hoje. Já está rolando o lote residual da restituição do imposto de renda pessoa física de novembro. Neste lote serão contemplados 556.685 contribuintes para saber se a restituição está disponível. O contribuinte deve acessar a página Receita na internet e clicar no menu Imposto de Renda e em seguida em consultar a restituição. O crédito bancário, no valor total de 1,2 bilhões de reais, será realizado no dia 30 de novembro. Desse total, 607 milhões referem-se a contribuintes que têm prioridade legal, sendo 15.800 idosos e acima de 80 anos.
115.657 contribuintes de 60 a 79 anos, 10.306 pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, e 47.774 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Foram contemplados ainda 367.062 contribuintes não prioritários. O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na declaração do imposto de renda, de forma direta ou por indicação de chave Pix. Se o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate até 1 ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores pelo portal do BB ou ligando para a central de relacionamento do BB por meio dos telefones 404-0001 para capitais ou 0800-7209-0001 para as demais localidades e o 0800-729-0088, o telefone especial exclusivo para deficientes auditivos. Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de 1 ano, a requisição deverá ser feita pelo portal do ECAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos, clicar em menu Imposto de Renda e depois em solicitar a restituição na rede bancária. Daí, possibilidade de no final do ano você ter o dinheirinho do imposto de renda devolvido, né? Esse imposto de renda que a tabela não foi alterada. Mas 10h21 agora? 10h20, já deve estar todo mundo ali. Já pesquisando, acho que escutando o jogo, nada. Ele deve estar acessando para ver se ele vai receber a restituição. O brasileiro mudou muito. Isso que eu acho interessante com essa modificação toda que teve, né? Hoje ele se preocupa mais, parou com esse negócio só futebol, era tudo futebol, parava disso. Hoje não. O brasileiro ele tem noção dos problemas que estão ocorrendo e o problema dele mesmo. Falou, peraí, eu vou resolver meu problema para depois eu converso com. Não tenha dúvida, eu vejo muita gente que a gente às vezes conversa, às vezes a gente vai dar um curso, alguma palestra, alguma coisa, as pessoas, e a gente conversa com ele aí, não, que futebol, doutor, eu quero do futebol não, eu quero saber da minha vida, da minha família, tocar, depois a gente vai ver o que aconteceu. Eu acho isso aí interessante, muda a mentalidade, o comportamento, a mentalidade. Cresceu, o Brasil está crescendo, mano. Agora me chamou muita atenção nessa matéria, Heitor, o grande número de pessoas ligadas ao que tem a devolução. Tem que ser atualizado e tem que ser atualizado. Não tenha dúvida. Tem que ser atualizado. Isso assim, é desumano. A palavra é desumano. O que fazem com a tabela e com a aposentadoria é desumano, né? Você se aposenta com X salários, mas só que a aposentadoria não é vinculada a salários, né? Então pode aumentar o salário. Bom, não vamos nem entrar nessa seara, porque senão já viu, né? Mas sabe como é que você resolve isso? Como? No voto. Boa, Heitor. Se você não resolve, se você não acerta, você piora. Você escolhe, né? É só isso. Você vai resolver no voto, bem lembrado. Vota nele porque é meu amigo, porque é isso. Você tem que ver o seu interesse. Lembrando em que as pessoas que não votam, eu não sabia essa informação, ali uma participação aqui, ele falou, quando as pessoas não votam, elas pagam uma multa. E aquele valor da multa vai para o fundo partidário. Vai para os partidos. Então se você acha não vou votar porque eu não vou dar político, você está dando seu dinheirinho ali para o fundo partidário também, viu? Então você fica... Entendi. Quer dizer, então a partir do momento que ela deixou de votar naquela pessoa, já está dando com uma outra ganha. E além do pagamento que ela faz, ainda vai para o fundo partidário? Vai para o fundo partidário. Vai lá para os partidos. Então, sabe aqueles 3,50, 4 paga de multa? Vai para o fundo partidário. Antigamente era meio salário mínimo, né? As pessoas corriam para pagar, porque meio salário mínimo, o pessoal, opa, não vou pagar, vou votar e não pago multa. E agora? R$3,50 é pouco, reais, né? Mas se você juntar assim, isso... 30 milhões que não foram votar, no primeiro turno mais 30 milhões, você faz essa soma aí, e aí um dinheirinho que vai para o... quer dizer que vai para o fundo partidário? Vai, 130 milhões de reais vão chegar aí nos cofres do fundo partidário. Isso aí é o dinheiro que você não votou e foi pagar. E deixou a oportunidade de colocar uma pessoa que você possa ter e poder cobrar, né? Eu sou contra o fundo. Você está ajudando, colaborando. É assim. 10 horas mais 26 minutos. Temos mais. Encerramos? Maravilha. Chegamos ao finalzinho desse programa. Copa do Mundo rolando. O Brasil acompanha, caminhando. Amanhã tem o jogo da seleção. O jogo da seleção, tudo parou. As escolas já
Quem estuda pela manhã estudou, quem não tem expediente, à noite quem estuda não tem expediente, o país parou. E agora vem o jogo do Brasil, tudo certo, tudo maravilhoso, né? Ok? Tudo maravilhoso, a vida que segue. Né? Mas não tá tão maravilhoso, não. O pessoal já tá bem esperto, que nem eu falei, viu? Me fez lembrar aqui, há uma época que o PC Farias, lembra do finado PC Farias, Collor? Que era o tesoureiro do Collor. Tesoureiro do Collor, que teve aquela mobilização dos dólares, 36 milhões, que deu aquela coisa toda. Fugir do país? Sim. E ele fugiu num dia do jogo da seleção brasileira. Aí, enquanto o pessoal jogava, ele pegou o aviãozinho e Foi embora. foi embora. Então foi um dia do jogo da seleção que tudo parou, o Brasil parou e ele voou. Depois voltou e teve o crime passional e acabou sendo morto aí. Né? Passional. Passional. Mas a época, né? Isso aí nós estamos falando de anos atrás, né? Em 1992, por aí, Foi. uma coisa assim, né? 92, 93. né? Uma coisa assim. Farias decolou do país num dia do jogo do Brasil. É assim caminha a humanidade. Bom, nós estamos tranquilos porque nós podemos ficar. Não podemos ficar, não temos que decolar. 10h27, Heitor, chegamos ao finalzinho. Mais uma vez, Márcio, agradeço aí pela atenção, tá? Foi bem descontraído hoje, foi rápido. Foi rápido, né? Valeu mesmo. Muito obrigado aí mais uma vez, a Clara também, a Mari e a Clara também, Marcinho, um abraço aos ouvintes e até a próxima. Nós temos alguns assuntos que nós vamos comentar depois do programa, falando sobre direito do consumidor, algumas coisas que estão alterando, até o Procon que mudou os horários de atendimento aí, mas no próximo programa a gente vai falar a respeito disso. A gente tem muita coisa acontecendo aí no país, essa questão das pessoas que foram prejudicadas pelos bloqueios, aí as companhias aéreas, as pessoas que perderam voos. Tem muita coisa para ser discutida nessa questão do direito do consumidor e no direito de ir e vir, né? E no direito de se manifestar. Mas isso fica para a semana que vem. Tá ótimo. Estamos chegando por aqui, agradecendo sempre a sua audiência, agradecendo a participação do Heitor, seus Lulos Neto, do Heitor, Maria Clara no controle, Deus no comando sempre. Excelente tarde de quarta-feira para você. Fique com Deus. Daqui a pouquinho está à disposição nas redes sociais e também no nosso canal no YouTube e no site. E até amanhã, às 9h30 da manhã, com mais um Virtual News, se Deus quiser.